Bom, pessoal, são exatamente 2h15 o tempo, né, que nós tínhamos dado como tolerância para ver se a Arinalda poderia participar também da reunião. Kleber não estará conosco hoje à tarde, porque o horário dele é de manhã até às 13 horas, de segunda a sexta-feira. E se a gente fizesse de manhã, a gente ia perder Maiara, que confesso que eu acho que a intenção da solicitação de Ximênia para essa reunião foi a partir do discurso de Maiara em relação à formação. Ela vai poder tratar um pouquinho aqui, inclusive também a gente poder escutar Camila, porque no dia da formação lá, eu acho que a minha de Kleber e Arinalda terminou primeiro, e a gente foi logo embora por conta do horário. A gente de fato não pôde socializar em relação aos nossos anseios, às nossas angústias em relação ao material da Somos e a plataforma LMS no que tange a oferta desse curso, né? Dessa nova EJA, tanto médio, nesse novo formato, quanto fundamental, que até então é desconhecido para a gente. O que a gente espera ver na prática, a gente não consegue compreender como esse material, de fato, ele vai ser estruturado, como é que ele vai ser cobrado, em termos de relatório também, em termos de notas e etc. Né? Eu não queria fugir da pauta que ela mesmo escreveu, que era porque o primeiro ponto, na verdade, é esse aqui, a avaliação da formação Somos, né? Para que eu não seja tendencioso nos pontos de vista acerca do que cada um em cada sala lá por área pôde ter pela experiência, se Camila já tiver em ponto de bala aí com o microfone dela, a gente queria te ouvir um pouquinho, Camila, sobre né, o que você viu lá não sei se acho que a sua era uma professora, né, a Era uma respeito do professora. material, as possibilidades de trabalhar, se eles mencionaram alguma coisa. Fala um pouquinho pra gente aí, Camila, Boa por favor. tarde, pessoal, tudo bem? Emiliano, eu vou ser tendenciosa, viu? Assim, gente, Beleza. eu senti mais do mesmo, né? Assim, foi outra formadora, mas aquela primeira, quando a gente dividiu lá no SESI Prata, que a gente dividiu as equipes mais uma vez, elas me apresentaram o mesmo material, né? A princípio, bem no princípiozinho da reunião, que ela começou a falar? Ela começou a falar, a discutir sobre a história da EJA no Brasil. O que era a EJA, né? Aí começou até a questão, essa Ixi, foi por aí, discussão, foi? foi por aí, toda Ixi. essa discussão histórica, aí eu falei a elas, olha, vamos pular esse assunto, porque eu tenho mestrado em Educação e Direitos Humanos e o meu tópico foi sobre isso, né, sobre essa questão da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Aí lá, então você sabe mais até do que eu. Aí foi assim, né, aquela conversa, né? Aí eu disse, porque assim, a gente vai perder muito tempo e eu quero entender como é que funciona o material. O material que ela... Foi até grossa, né, Juliana? Mas assim, enfim, né? Não, Assim, imagina, a pessoa exata, pegar um Mobral, começar a discutir um Mobral, assim, não, exato, não tem condições, né? exato. Aí, assim, a gente não pode estar perdendo muito tempo, porque é um treinamento caro, né? Assim, o SES não gastou pouco, né, nesse treinamento. Nem com nossas diárias, nem com nada, né? Aí, bom, enfim, aí a gente pulou esse tópico e foi para o material da Somos. Ela me apresentou o mesmo material que tinha sido apresentado na primeira formação. Inclusive, eu não levei, mas eu tenho o mesmo material impresso aqui em casa, né? Que a gente ganhou na outra formação impresso, e é o mesmo curso, não teve nenhuma modificação. Aí, e ela foi apresentando ponto a ponto, a gente leu o material, discutiu, e a gente já conhecia o material, né? Então ficou uma coisa muito repetitiva, né? E assim, os meus questionamentos com ela foi o que ela não soube responder, e depois a gente até saiu para falar com o Tiago, que estava na sala de Carlos, que é que como é que esse material foi pensado e não foi pensado para a plataforma que a gente utiliza, né? É um material muito bacana, eu gosto dessa questão do reconhecimento de saberes, de botar a mão na massa,
Inclusive, como você sabe, né, no próprio LMS, aquele material complementar que a gente fez com esse material mão na massa, né? Assim, faça um vídeo, Boa faça um tarde, Arinaldo. vlog. Boa tarde, Arinaldo. Estou aqui passando, Arinaldo. A gente Como é começou que foi a agora, nossa viu, Arinaldo? informação? Começou exatamente agora. Peço desculpa pela demora, pessoal, Não, muito tranquilo. desculpa. Recebi uma ligação aqui da empresa, estava conversando e não pude, né, dispensar. Mas eu peço desculpa pelo atraso. Beleza, Tranquilo, beleza. Arinalda. Então, assim, a gente já vem trabalhando com essa questão do mão na massa, né? Aí ela perguntou como era que funcionava, aí eu expliquei um pouco, né, como é que funcionava o processo de entrevista, essas coisas que a gente está fazendo agora no SESI. Aí ela falou que a gente estava num processo bem adiantado em relação até o conhecimento sobre a EJA, em relação aos outros DRs, né? Mas aí eu queria saber dela como é que estão os outros DRs, né? Em relação ao funcionamento do material. Porque o que me preocupou é a nossa plataforma, ela não consegue abranger esse material. A gente trabalha com ela, Miliano, eu e você, há exatamente 6 anos, não é isso? Isso, E a gente sabe que a exatamente. plataforma tem as suas limitações para o que a Somos propôs. Aí eu queria entender como é que foi o processo de construção desse material. Eu sei que a gente elaborou um pouco, a gente participou um pouco dessa construção do que era que a gente queria, né, junto com o Departamento Nacional, mas eu não consegui compreender qual foi a proposta da Somos em relação à plataforma, porque esse material vai ter que ser rodado na nossa plataforma. Quando eu fui na sala de Carlos e perguntei a Tiago, disse que tem as limitações, inclusive eu vendo aqui o material, né, assim, do fundamental, né, não tem onde o aluno escrever, essa coisa toda, porque o SCORM não permite isso da nossa plataforma. E ela falou, Tiago, que segundo a gerente dele, estava sendo desenvolvido outra plataforma, que não era responsabilidade da Somos, mas que o DN, que o Departamento Nacional, estava fazendo outra plataforma para poder rodar o material. Eu perguntei a Ximene disse que não sabia dessa informação. Então, assim, a gente não sabe se essa informação é procedente ou não, né? Não, é bom isso estar acontecendo, porque por vezes, assim, fica parecendo que eu me coloco também como parte, claro que eu faço parte dessa estrutura, mas eu digo no que diz respeito aos comentários, à opinião, porque fica parecendo que somos nós que estamos, assim, obstaculando ou dificultando, tá entendendo? A execução da coisa. E quando vem uma informação dessa, que eu acho que eu já tinha ouvido aqui dos professores, não sei se foi de Carlos, ou foi de alguém que tinha falado exatamente essa questão aqui de uma outra plataforma, então isso só mostra um pouco a fragilidade e gravidade da situação, entendeu? Então como é que se planeja? Como é que a gente vai fazer um planejamento? Não que eu não quero que vocês façam um planejamento, tá entendendo? Até porque quem está exigindo isso hoje, vamos dizer assim, é a nossa gerência. Tem razão em parte. Mas como é que se faz um planejamento quando o próprio projeto ele está parado ou ele está numa dúvida, né, numa instância ainda que é acima da gente. Eu perguntei uma coisa, Emiliano, eu perguntei a elas, nenhum regional que você passou falou sobre essa dificuldade da plataforma? Porque a plataforma não roda o material. Ela disse, não, nenhum regional passou. Aí eu vou fazer igual a Carlos, que a gente encontrou um monte de erros erros de matemática, erros de língua portuguesa, no material que a gente está rodando hoje. Aí eu pergunto, caramba, nenhum outro regional está preocupado com isso? Como é que está funcionando nos outros regionais? Porque provavelmente o ensino fundamental já está rodando em outros regionais, como a gente pegou a EJA já andando, né? E a gente encontrou vários, assim, não vou dizer defeitos, né? Mas várias coisas que não condiziam com o material. E isso é uma coisa grave, porque assim, o material da EJA do ensino médio que a gente está utilizando agora, ele roda na nossa plataforma. A gente adequou para poder conseguir colocar a nota. Só que não tem sentido, era isso que eu falava com a minha formadora, que não tem, eu nem sei se ela é responsável por isso, mas que ela pelo menos leve a voz, que não tem sentido a gente fazer a atividade da atividade. Se o curso é todo elaborado
proposto em cima de atividades, né? Porque pelas linguagens é em cima de atividades, ou seja, mão na massa. Aí eu vou fazer a mão da massa para eu poder conseguir avaliar o aluno? Exatamente. Ou eu não vou avaliar meu aluno? Ou eu não vou avaliar meu aluno? Perfeito. E o aluno leu o score todo, tirou 100% e passou. Perfeito, né? Então, assim, eu estou entendendo demais. E isso não é questão de tirar vantagem, não. É porque foi falado para nós, para todos nós, lá chegar na primeira formação, na primeira que eu digo, não com aquele povo lá que criou o curso, não. Já agora da Somos. Acho que a primeira nossa reunião, que exatamente o professor, entre aspas, não iria fazer nada, porque tudo estava pronto, né? Toda a avaliação, tudo, e assim, vocês iriam ter, como se diz assim, a função de fato acompanhar o aluno, de ver essas atividades que eles estão fazendo e fazer uma intervenção pedagógica em cima. Agora eu concordo com você, de pegar um SCORM dito pronto e ter que estar fazendo a mão na massa, da mão na massa, realmente isso não existe. Carlos botou aqui um negócio, peraí, deixa eu ver, o Tiago falou que no material da Somos, nós, exatamente, nós não precisamos fazer nada. Exatamente. Olha, e outra coisa, a minha formadora não sabia o que era SCORM, né? Aí eu fiz, sério, aí assim, como é que você contrata? Mas você sabe o que é ali? Eu expliquei aqui para alguém. De fato, a pessoa que representa de fato o que a gente queria fazer era o professor que estava com o Carlos, que é o Tiago, que hoje está no lugar daquela senhora, daquela mulher, Roberta. Roberta não está mais, é ele quem está. Esses outros professores que estiveram conosco são professores especialistas que estudaram um pouco para poder fazer, mas de fato, né, a pessoa que poderia nos dar uma informação, um norte, era Tiago, entendeu? Aí é isso que eu senti falta, porque não teve à tarde, assim, porque a previsão era ir à tarde, né? Mas aí eles tiveram um problema que tiveram que sair, mas a Somos tem responsabilidade sobre isso, né? De fazer essa formação de uma maneira mais ampla que a gente consiga entender. Porque realmente, quando faz por área, ficou a mesma, sem tiro nenhum, ficou a mesma formação que a gente teve há 6 meses atrás, quando estava começando a implantar o ensino fundamental. Mesma coisa. Assim, eu fico com pena porque, assim, eu sei do investimento da empresa que a gente trabalha, né, nessas formações e que sempre a gente você sabe, você está ao mesmo tempo que eu, a gente sempre tem formações riquíssimas, mas essa de agora faltou muita informação e, assim, e a aplicabilidade dela foi que deixou, assim, ao meu ver, muito a desejar, né, infelizmente, né. Como é que vai funcionar o fundamental? A gente vai ter que criar atividades, criar estratégias e, então, assim... perder o material, né? Perder aquele que foi contratado, né? Imprimir PDF para dar ao aluno é sem sentido. Se for de fato para vocês, nós fazermos isso, como se diz assim, nós vamos justificar para o Departamento Nacional que está sendo ofertado, está sendo feito EJA fundamental aqui na Paraíba, mas que de fato não está utilizando o material. Entendeu? É como se fosse um engano, não sei não como é que seria a palavra que melhor cairia para essa situação, se isso de fato for acontecer. Quer dizer, a gente estuda um projeto, mas no fundo, na prática, ele não acontece como deveria acontecer, né? Eu sinceramente queria saber como era que estava sendo apresentado nos outros DNs. Eu acho que não está, sabe? Nos outros DRs. Ou não está, ou eles estão fazendo, ó, a Mayara botou aí, deixa eu ver o que eu... E esses professores que vêm não têm informações sobre como incluir as notas. Não, sabe não. Ele... Porque assim, a nota no LMS, e Emiliano fala até melhor do que eu, que Emiliano é um estudioso de LMS, no nosso da Time to Know, né? A nota do LMS, a gente tem que abrir como se fosse outro curso, outro campo para a gente poder atribuir a nota. Dentro do SCORM a gente não consegue, dentro do SCORM do curso a gente não consegue. Exato. É como se a gente abrisse outro curso para poder atribuir a nota, tanto nas nossas avaliações, né? Que é por fora, não é dentro do curso. E a avaliação está toda dentro do curso, a gente não tem como atribuir essa nota. E foi isso que deixou a desejar. E eu queria entender, eu perguntei a ela, como é que está funcionando nos outros DNs? Ela não sabe responder nos outros DRs, ela não sabe responder. Sabe não. Para a gente passar para outro ponto, assim, eu entendo, pelo menos dos presentes, com exceção de Kleber, mas Kleber estava comigo e a Arinalda na mesma sala. Arinalda, apesar de, eu digo assim, a Arinalda vai aprender melhor do que a gente, porque quando as coisas estiverem bem redondinhas, a Arinalda já vai
vai trabalhar da forma Emiliano, correta. Mas eu queria ouvir você, se você quiser dar alguma, verdade. né? Pode ficar à vontade. Não, verdade, Emiliano. Tem que dar certeza, né? Tô assim, já pegando o barco, já caminhando, né? Já com muitas informações, já com grande, assim, conhecimento de vocês, que vocês estão aprendendo na prática, né? Estão aprendendo no duro, né? No dia a dia, no fazer, não é isso? Isso. E a vantagem, né? Que eu vou ter nesse momento, como você falou, eu concordo com sua fala, é que daí eu já vou ter mais uma facilidade, né, em virtude de todas as experiências vinculadas por vocês vão passar para mim, ou seja, os pepinos, o que não deu certo, já vou trabalhar já com o que deu certo. Não descartando que, de certa forma, no meio do caminho a gente encontra, né, algumas coisas que não possam não também funcionar tão bem, ou ser realmente como deveria ser, mas a facilidade do fazer, a oportunidade de já pegar vocês com essa experiência bem vasta que vocês já têm, para mim, assim, é um diferencial muito grande. Eu tô entendendo. Assim, eu só queria pra gente tentar finalizar esse primeiro ponto, se, assim, todos concordam, porque aí não adianta a gente, por exemplo, tá alguns com um discurso, né, e outros não, para que a gente não tenha problema em relação porque você sabe que Ximênia é insistente em relação a isso, vocês sabem muito bem disso. Camila conhece ela há muito mais tempo que ela também, eu conheço Ximênia, e é isso que eu estou dizendo, assim, se a gente, vou falar, enquanto categoria, Camila, tua cara essa coisa, enquanto categoria, né, a gente não tiver essa... Um discurso único, né, Emiliano? Exatamente. Aí a gente vai ter problema. Que a gente está fazendo corpo mole, quer dizer, botar dificuldade para não implementar, mas não é isso. Exatamente. Né? É só essa questão mesmo. É tanto que eu disse a ela, veja com o Departamento Nacional se realmente essa informação de outra plataforma procede, porque senão a gente vai fazer mais do mesmo, assim, vai repetir o curso da Fomos em outros blocos para poder avaliar, né? Assim, enfim. Bom, beleza, então. Então, acho que alguém das meninas aqui de Campina quer falar alguma coisa, quer digitar alguma coisa. Josilma, Carlos já participou ali, se Carlos quiser perguntar alguma coisa, a gente lê aqui, já que vocês estão sem microfone. A de quem? Josilma, não sei. Tá, Josilma? Josilma, dá para ouvir você. Dá para ouvir? Tá. Não, nada a acrescentar. Tudo que foi dito aqui por Camila, por você, Emiliano, por Maiara, Carlos, a gente já discutiu. A gente entrou nessa formação, a gente saiu, aliás, da mesma forma que a gente entrou, com todas as dúvidas possíveis. Perfeito. Infelizmente, é verdade. É verdade. Foi mesmo. A gente só teve o prazer de rever, né? De rever o pessoal, como diz assim, foi o único prazer que... E também de compartilhar com esse rapaz que fez a formação conosco, de todas as nossas dúvidas e, infelizmente, ele não pôde responder as nossas dúvidas. Ele não pôde, porque, como eu disse a você, Emiliano, ele é ele é formado em biologia, então, assim, é uma pessoa que só sabia da nossa área, e, assim, o que ele foi fazer foi explicar tudo que a gente já sabia. Pronto, só isso. Beleza. Então é o seguinte, gente, Oi? Quer falar? Oi? Bem, a única coisa que eu achei diferente de orientação que a gente recebeu em termos de aplicação do material, ele disse que a gente poderia criar, por exemplo, alguma miniatura como portfólio para colocar as notas ou material individual por aluno, que eles querem interessante a gente trabalhar com portfólio, a construção de cada aluno. Aí eu perguntei sobre a relação dos pesos e das notas, ele não soube informar, mas ele falou em termos de porcentagem, assim, de atividade de produção 20%, atividade de pesquisa 25%, a gente até anotou lá o peso de cada um, mas no geral, para dar a nota final, ele não soube nos explicar. Aí, de repente, alguma miniatura, porque esses cadernos que vieram do fundamental e do médio, todos eles no final têm uma avaliaçãozinha, que ele chama de C3, C4, pode ser um dos instrumentos de avaliação.
também, essa avaliaçãozinha que já vem pronta lá. Aí a gente veria como trabalhar com elas. Outra coisa com relação ao projeto, que eu perguntei, como é que a gente aplica esses benditos desses projetos para um aluno que mora fora, que não tem computador, que não pode vir para o presencial, ou que não pode vir em grupo. Aí ele sugestionou, deixou a gente à vontade para trabalhar assim com vídeos, com produções, com tirinhas, e que eles nos mandem cada um de acordo com a sua facilidade, né? Que tem aluno que é mais visual, tem aluno que consegue falar melhor ou do que escrever, mas a gente encontrasse maneiras e temas centrais para trabalhar com esses projetos, por exemplo, assim, energia, poluição, de repente até entre áreas, né, assim, Kleber. Vamos continuar, porque esse exatamente é o segundo ponto da nossa pauta, essa história dos projetos. E a gente está discutindo porque talvez essa sua fala, essa experiência que ele pôde proporcionar, está dentro do que ela pediu agora para fazer essa história de planejamento e desenvolvimento do projeto. Porque assim, ele sempre nos perguntou se estava sendo positivo trabalhar com projetos. Aí eu digo, criatura, a gente não está trabalhando nem com fundamental ainda, que dirá com os projetos. E eu acredito que a gente vai ter muita dificuldade ainda de implantar. Aí ele até sugerido a gente trabalhar com temas, por exemplo, Kleber, que é de humanas, trabalhar com ciências da natureza junto num tema assim geral, energia, poluição, que a gente possa isso, que a gente possa fazer projetos gerais, assim, né? E o aluno nos manda em vídeos. Aí também falei da questão de quando voltar aos 20% presencial, é que a gente vai poder ter tipo uma orientação com esses alunos, de como eles fazerem projetos, o que é a estrutura de um projeto, e minimizar e escolher algumas atividades. Ele disse que nem era obrigado a gente trabalhar com todas as atividades que tem lá nos SCORMs, né? Nos módulos, a gente vai selecionar aquelas que a gente acha que o público da gente consegue fazer, né? Adequar a nossa realidade. Isso. Né? Outra coisa, eu particularmente achei aqueles cadernos assim com muito texto, muita informação, que muitos deles não vão ter paciência de ler, né? A parte histórica, a parte introdutória. Então, é meio que a gente enxugar, aproveitar o que o material tiver, mas para a nossa realidade. Né? Mas só que é o seguinte, os cadernos eu achei mais coerente de se trabalhar com ele do que com o material do SCORM. Isso. Ele é mais completo. O SCORM quase não tem nada de conteúdo. E o que tem é chato. Sei, verdade. A gente tem que sentar para organizar isso, selecionar o que vai aproveitar, né, do material. No mais é isso, assim. Enfim. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui na fala de Maiara, né, em relação aos textos também. Eu até perguntei se os cadernos eram para o nível fundamental, porque eu achei muito aquém a nossa realidade aqui na Paraíba. Né? Eu perguntei, esses cadernos são realmente para o nível fundamental? Porque, assim, o grau de dificuldade para nível... Camila, desculpa, mas, assim, o que a gente discutiu era do médio. Vocês estavam discutindo o fundamental? Era do médio, né? Não, porque a gente estava discutindo a questão dos cadernos. Pelo que eu entendi, era o fundamental. Mas, enfim, ela não deixou isso passar. Aí foi quando eu perguntei se os cadernos eram realmente para o nível fundamental, porque eu achei muito aquém do conhecimento para esse nível de ensino, né? Falando do nível dos cadernos. E outra coisa, Maiara, essa questão do projeto, né? Então, assim, eles não estão sabendo nem definir direito o que é projeto, porque, por exemplo, o caderno de língua portuguesa, o caderno de linguagens, é baseado na pedagogia de projeto. É tudo mão na massa. E é tudo mão na massa. Então, assim, eles vão fazer o projeto do projeto que eles já estão apresentando, vai fazer quantos projetos para terminar, para concluir, né? Então, essas coisas assim não ficaram muito claras, né? Não ficaram muito amarradinhas. Porque você dizendo agora, como é que a gente vai trabalhar com esses projetos? Porque lá, para mim, em linguagem, está claro o projeto é esse. No primeiro caderno, ele tem uma produção para fazer a questão do e-mail, que inclusive eu já trabalho com eles quando eu estou na competência 2 aí do antigo, né? Eu já mando eles produzirem um e-mail em língua estrangeira e um e-mail em língua... fazer uma apresentação, né? Então, assim, é bem parecido com o que eu já faço com eles, nessa questão do projeto que... Na minha avaliação final, eu não fiz a avaliação assim, como é que eu posso dizer, com questões. Eu fiz realmente para eles botarem a mão na massa. Só que aí é isso que eu fico aqui sem entender, porque o caderno já é baseado todo em projeto e ele quer que faça outro projeto, outro projeto em cima disso? É isso que eu estou sem entender, não compreendi na tua fala. Camila? Camila? Estou escutando. Eu vou passar aqui para cá, o Carlos quer dar uma palavrinha aqui, peraí, só um minuto, viu?
Boa tarde, pessoal. Quando o Josilma falou relacionado ao material, concordo plenamente com Josilma, certo? O material impresso é bem melhor do que o material que está nos SCORMs. Agora, o Tiago foi bem claro. O material que está nos SCORMs foi preparado pelo pessoal do DN, foi preparado pelo SESI. Então, o SESI pediu a Somos para preparar aquele material. E eles ainda não sabem como o SESI vai colocar, se vai ser uma nova plataforma para acrescentar. Então, isso que aconteceu. O Tiago foi bem claro nisso. E o material que tem lá, o impresso da Somos, ele disse, o professor não vai precisar fazer nada. Ele falou da história das percentagens, etc. E ficou claro isso aí. Agora, o material que está no SCORM foi preparado pelo DN. Tá? Então, a Somos preparou o material e não sabe como é que vai ficar lá. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. É tão tal, pessoal, que se vocês verificarem o material do SCORM, ele é realmente voltado para o trabalhador da indústria. O trabalhador, é tanto que é separado por área. E quando você vai para o material impresso, aí não, é conteúdo para alunos de um modo geral. Aí é mais completo. Eu fico com a falsa impressão de que se não fosse a plataforma, se por acaso a gente tivesse que trabalhar com os alunos apenas com os cadernos impressos, né? A coisa parece que funcionaria, mas não sei. Exatamente. Até porque, salvo engano, a nossa professora, a Arinalda está escutando, não sei se ela vai se lembrar, ela disse que tinha um regional que está trabalhando 100% presencial. Quer dizer, se fosse... Lembro sim. Não foi, Arinalda? Ela disse que tinha um regional... Então eles devem estar trabalhando, tipo, esses cadernos dessa forma, entendeu? Com os alunos... Mas os alunos, sei lá, fazendo essa devolutiva. 100% presencial, o SES Paraíba tinha que contratar professor. Sim, perfeito, concordo, como, né, assim, concordo. É porque está dividido. Imagina como é que a gente vai abranger agora o sertão, né? Exatamente. A gente já está dividido, já tem pouco. É tanto que ela estranhou, é tanto que o pessoal, quando vem para Paraíba, estranha, porque só tem nós. Sim, né? Mas é por conta dessa questão de estar... Mas aí tem que haver contratação para professor, né? Será que a gente vai estar querendo gastar? Mas você está perfeita, a sua colocação perfeitamente. Porque pode falar, Jazil. Eu acho que está fora da nossa realidade, trabalhar presencial. Muito fora. Não, aí fere o projeto. De qualquer forma, fere o projeto. Eu estou mencionando porque foi ela que falou na nossa capacitação que tinha um regional que estava trabalhando 100% presencial. Como também tem outros, inclusive nós hoje não, porque a gente inclusive está com um aluno aqui, trabalhando aqui agora presencial, mas até então nós também estávamos trabalhando 100% à distância, né? E 100% EAD. Então, é uma situação assim de falar em desenvolvimento de projetos, principalmente no que ela estava nos mostrando lá em Ciências Humanas, né? Do caderno que ela trouxe, como Carlos disse, interessante foi Carlos nos alertar para essa diferença do material que hoje, por mais que esteja lá respondido para o aluno, o material é e o que eles trazem para a gente fazer essa capacitação é outro material. Porque nesse outro material, o que ela trouxe para a gente trabalhar lá na área de ciências humanas, né, tinha exatamente um determinado momento em que o próprio material sugere a interdisciplinaridade. E ele dá um norte, por exemplo. Eu vi lá na parte de ciências humanas uma chamada para matemática, entendeu? Para matemática e suas tecnologias. Então, definir primeiro qual seria o material, seria um grande facilitador para vocês terem como pensar em projetos, talvez projetos interdisciplinares, como também é o desejo da nossa gerente, né? Agora, se a gente está nesse dilema de saber qual material que vai ser ofertado, se no final das contas vai ser um material criado por a gente ou não, aí realmente fica complicado se pensar no planejamento, porque a gente não tem um ponto de partida, vamos dizer assim, oficial,
Se a gente tiver pelo menos um ponto, dizer assim, não, isso aqui é isso e vocês vão trabalhar a partir disso. Então, tudo bem, mas a gente infelizmente não tem. Eu imagino imagino não, eu atesto isso, que vejo que dentro das possibilidades de vocês estão fazendo, cobrando alguma coisa, etc, etc. E a gente eu imagino que a gente precisa aguardar pelo menos esse mês, vamos dizer assim, para a gente ver qual a condição, primeiro, de estrutural. Hoje a gente aqui, Camila, aqui na indústria do conhecimento, a gente está com poucos computadores. Os computadores foram retirados para levar para... Como é? Aquele caminhãozinho lá, a unidade móvel. Né? E há uma promessa de vir aqui, de se ter mais computadores aqui. Por isso que eu perguntei, inclusive, a você lá, se tinham levado de fato os computadores novos, alguns para o CSO, como disseram aqui que tinham levado, né? Mas deixa isso para lá, isso já é outro... Inclusive eu estou sem computador. Pois é. Se o meu quebrou, acabou-se, assim, não é complicado, viu? Então é fato, né? O terceiro ponto para a gente andar, ela colocou aqui, avaliar os alunos de 2021. A gente tem uma meta de terminalidade pesada para a gente. Eu digo pra gente porque eu com vocês, a meta de matrícula foi batida. Agora é aquela história de terminalidade, e até a de terminalidade desse ano é alta. É alta mesmo. Aí ela coloca assim, avaliar os alunos LMS 2021 para realizar momento presencial remoto. Presencial / remoto. O que eu percebo, talvez, nesse ponto, da forma como ele foi digitado aqui, era de tentarmos resgatar esses alunos que, sei lá, que estão no LMS e que já estão aí há um bom tempo sem acessar e, assim, passarmos de apenas um convite ou de uma forma de acolher para tentarmos, não sei como é que seria. Uma vez eu falei até para Carlos, mas eu acho que feriu assim um pouco a parte profissional, do grande profissional que ele é, né? É como, Camila, você entende mais, era como assim, eu entendi que esse desejo de Ximene era a gente, vou falar assim, mas a palavra não é, facilitar a vida, ainda um pouco mais a vida desse aluno, para que ele pudesse acompanhar os estudos, entendeu? E poder chegar, né, à conclusão que além de ser bom para ele, seria bom para a instituição também, entendeu? Eu vejo mais ou menos assim. Sabe qual é o grande problema, menina? Assim, a gente nem infere mais a nossa parte profissional, porque a gente já é acostumado com essa loucura do LMS, né? Dessa educação continuada, né? Não é nem a questão de facilitar. O problema que a gente tem que entender é que nós trabalhamos com meta, né? É claro, a gente quer ofertar uma educação de qualidade, queremos, mas a gente também tem uma meta que precisa ser cumprida. Infelizmente, o SESI se mantém em cima das metas. Como a gente tem uma meta de matrícula, uma meta de terminalidade de 60%, que é surreal para quem trabalha com EJA, até a EJA presencial, isso não existe, né? Então a gente vai ter que ter maneiras de correr atrás para cumprir essa meta, porque isso é a visão da empresa que a gente trabalha, é a questão realmente da meta, e essa meta tem que se cumprir. Porque senão corta recurso, são N implicações que a gente tem por não ter cumprido essa meta. Então, não sei como é que a gente pode fazer, acho que é essa questão mesmo de se dividir, Emiliano, de mutirão para ligar para os alunos, né? Porque eu sei que você sozinho não consegue, o Ximene sozinho não consegue, porque são muitos, mas a gente fazer essa divisão, fazer essa escalonada, sei lá, ver essa questão da recuperação, de alguma coisa a gente tem que fazer, porque realmente a nossa meta não é pequena e a gente trabalha numa empresa que lida diretamente com meta, né? Que eu acho que até, eu brinco até com o Kleber, né? Dizendo assim, que as metas são mais importantes do que tudo. E realmente é uma verdade, né? Assim, o que é que a gente quer? Cumprir a meta, né? E é uma meta realmente alta. Não se sinta, Carlos,
desqualificado na sua função de professor, não. A gente entende que como professor, né, profissional, a gente quer dar o nosso melhor, mas nesse momento a gente sabe que a gente tem que bater a nossa meta, né? Essa meta tem que ser cumprida. É porque eu vejo, ele tá sem o microfone, mas eu entendo a parte dele, é que ele fica com medo da coisa ficar muito banalizada, entendeu? Sei, Tá eu entendendo? compreendo também, era uma preocupação. Lembra quando a gente tinha essa preocupação com as metas lá Dos cursos de educação continuada, de né? educação continuada, que eu dizia, eu sempre batia isso, gente, vai perder a qualidade, esse negócio de estar um curso de 5 horas, a gente ir lá em meia hora, o aluno faz, não existe. Lembra que a gente batia muito essa discussão? Só que, infelizmente, é isso. É como a gente, a minha fala de Kleber é sempre assim, a gente tem meta para cumprir. E vamos tentar fazer de uma maneira que não seja tão banal. Essa questão mesmo de ligar, de fazer mutirão, de ver quantos alunos ainda falta terminar, puxar no relatório e ficar cada um responsável para ver como é que a gente faz para poder chegar a esses 60%, né? Porque realmente é loucura essa nossa meta, viu? É pesada. É pesada. E, pessoal, assim, apesar da gente estar mencionando isso aí, né? Porque, assim, ela tinha pedido, ela solicitou que nesse período de afastamento, que inclusive é o ponto 4, alinhar as ações no período de afastamento de Emiliano, né? Que quando eu retornasse, acho que é dia 20, dia 5, 15 dias, dia 20 ou 21, e que eu retornasse, 21, se for 21 é Tiradentes, aí então só voltaria depois do feriado. Bom, mas quando eu voltasse, a gente ter, né, um plano de ação em relação a isso, sabe, a 2021. Não estou falando disso, não seria em relação a fundamental e médio no modelo da Somos, não. Seria exatamente um plano de ação, né? Ela disse assim, vai ficar essa tarefinha de cada um poder descansar a mente aí e pensar como é que a gente de fato poderia estar ressuscitando esse pessoal que está no LMS e que por um motivo ou outro, né, se desgostou, sei lá, alguma coisa, sei lá, e talvez encontrou dificuldade demais, por mais que nós temos tantos canais abertos, né? Eles têm livre, só não fala conosco quem não quer, de fato. Isso aí eu bato no peito e digo que o aluno só não fala conosco, comigo, com vocês, só se ele não quiser, né? Mas pensando nisso, de que forma a gente poderia, sei lá, dar um incentivo, porque assim, sabe, Camila, ligar por ligar, eles já ligaram demais. Eu não vou mentir, não. Eu sei. Ela botou Cida para ligar, parece que lá do lado de vocês aí de CSO, botou não sei quem lá do outro lado para ligar. Né? E quando se consegue falar com o pessoal, às vezes eles dizem sim como forma de não dizer um não por telefone e a pessoa talvez ficar. Como é que estamos? A palavrinha fica moendo, né? Para essa pessoa que está ligando não ficar moendo, dizendo, mas vamos, mas não sei o que. Aí eles dizem, sim, hoje eu começo, hoje de noite, quando eu chegar do trabalho, eu faço. E não fazem, né? A gente sabe muito bem disso. Então, não sei se mudar a estratégia, se o SESI, que aí vai mexer com a questão de custos também, que não é nosso. Se a gente pensar numa estratégia, por exemplo, um exemplo, que a gente tivesse como enviar um material impresso, que lá tivesse alguma coisa de atividades, parecido com o caderno que a gente já tem. Eu vou lá tocar no assunto da SOMS, mas não era o material da SOMS, pelo amor de Deus. Mas que a gente tivesse alguma coisa que pudesse mandar lá, né, e esse aluno responder, e pudesse entregar a gente, e a gente, sei lá, usar isso aí como portfólio, até a palavra que você disse, que até eles disseram também, que tudo que eles fossem produzindo, a gente ia juntando e iria avaliando, né? Não sei, poderia ser uma saída, aí a gente não precisa responder isso hoje, né? Só fazendo uma ressalva em relação à tua fala, eu concordo a gente fazer essa matéria impressa, né, para tentar abranger mais gente, só que tem uma problemática só, né? A gente também tem os órgãos fiscalizadores da CBGU. Como o aluno é 80% online e essa questão da plataforma, quem iria responder essa prova, essa prova dentro do aluno, por mais que a gente tivesse material impresso, para poder conseguir a certificação,
não é vinculado à plataforma, não? Como é que funciona essa certificação da EJA? Porque, por exemplo, como os nossos cursos, né, da educação continuada, né? Como ele é vinculado 100% à plataforma EAD, à plataforma LMS, na Time to Know, então, se o aluno fizesse esse material, essa provinha, a gente teria que abrir e acessar como aluno, né? Assim, Não, e menina. responder a prova. Não, Aí, é porque tu não tem atividade. É porque tu na tua plataforma de linguagem não tem nenhuma atividade onde você precisa cadastrar, colocar nota manualmente. Os professores de matemática e de natureza e uma atividade de Kleber, né, eles, por exemplo, eles estão recebendo essa atividade do aluno. Como você recebe, por exemplo, a produção lá, o mapa mental, sim, né? Só que você coloca a nota lá no fórum. Eles, essas outras áreas, tem uma outra ferramenta onde só aparece a lista, como se fosse o diário de classe do aluno, e o professor lá coloca a nota para aquela atividade que ele solicitou. Entendeu? A atividade não está nem lá. Chama-se atividade, como é? Avaliação de produção manual, é uma coisa assim que tem. Entendeu? Aí, em termos disso, não, porque a nota seria registrada dentro do próprio LMS, entendeu? Tá certo. Aí o professor é que teria que, ou se for um caderno, claro que eu acho que um caderno para agora não dá para fazer. É muita coisa para entrar para tentar se intervir num período tão curto que a gente tem. Não se faz um material de uma hora para outra. Mas aí a gente teria como guardar isso dentro da pasta do aluno, etc, entendeu? E o professor justifica lá, sei lá, foi uma avaliação, foi uma atividade de fixação, alguma coisa desse tipo, sabe? Porque eu vejo que muitos ainda estão com dificuldade, não todos, mas esse pessoal que parou, provavelmente eles cansaram de ler o material na tela do smartphone, que isso é fato. A grande maioria dos nossos alunos estudam pela tela de smartphone. Eu, particularmente, se não fosse um vídeo, se for um vídeo, uma videoaula, ainda tudo bem. Mas se for para ler numa tela na tela de um smartphone, pelo amor de Deus, é só que se o cara tiver muito focado mesmo para querer terminar e receber o certificado e tocar a vida para frente. Mas não é fácil, não. Deixa eu perguntar esse material. A gente tinha como fazer uma espécie de simulado para eles poderem, um simulado presencial com algumas questões e que a gente validasse isso? Sim, tem. Porque eu acho que o simulado era mais fácil, assim, a princípio, né? Assim, de resgatar esses alunos através de uma ligação e fazer como esses provões únicos, né? Que se fazem por aí, né? Boa ideia também. Né? Boa ideia. A gente poderia tentar fazer isso, né? Assim, como se fosse o supletivo dito, né? Que é aquele que o pessoal paga para ir fazer a prova, não é isso? Exatamente. A gente fazia um provão único, de acordo com a nossa plataforma, com quem está estudando dentro da plataforma, né? Entendi. Esse provão único e ele faria esse provão e a gente atribuiria nota. Eu só teria que modificar aqui minha plataforma, né? Não, mas aí é tranquilo. E isso de forma presencial, é? Quem está falando, Josilma? A gente pode fazer prova única de forma presencial e também a gente pode fazer pelo Forms, pelo Google Forms. A gente pelo Google Forms é formulário. A gente coloca a prova, as questões lá, o aluno acessa o link se ele não conseguir fazer presencial e a gente faz o mesmo simulado através do Google Forms. Eu acho que seria uma opção. Sim. E levantaria essa terminalidade e como é que se diz? E essa em relação a Carlos, essa coisa de não baixar muito a qualidade, eu sei que baixa, Carlos, mas assim, não baixaria tanto, porque o aluno teria que estudar um pouco, o mínimo que pudesse, para poder fazer as questões que a gente elaborasse. Nesse caso, sim. Nesse caso eu concordo. Ele precisa, de qualquer forma, dar uma estudadinha, né? Para poder vir fazer essa avaliação. Ele faria uma redação também, ele faria tanto a prova, né, as questões, né, a gente estipularia, sei lá, 15 questões, 10 questões de cada área, com uma prova com 40 questões e uma redação final. Camila, sabe por que eu não acho que essa sua proposta está muito equivocada, não? Sabe por quê? Porque na nossa sala lá, a professora, inclusive, ela mencionou, de tudo não foi tão ruim a formação, porque de fato ela me alertou para uma coisa.
que a gente deveria estar fazendo. Por exemplo, essas avaliações que nós temos hoje na plataforma LMS, no curso EJA médio que a gente tem hoje, por exemplo, as avaliações, exceto aquelas de produção, que é que eles fazem mão na massa e mandam para os professores aqui, né? Aquelas avaliações de marcar, por exemplo, as que são corrigidas pela própria LMS, hoje nós não temos limite de tentativas, ok? Sim, E o que eu vi da professora lá, ela mencionando assim que seria interessante que, por exemplo, a gente voltasse a trabalhar com no máximo 3 tentativas, tá entendendo? Como a gente fazia até com os cursos de educação continuada, e que se o aluno ali ele não atingisse a média mínima, a nota mínima, né, que são 50 pontos, aí que ele viesse fazer essa recuperação tipo presencial aqui, sentado, para fazer. Tá entendendo? Porque hoje a gente não, realmente fica também uma coisa que pedagogicamente eu não posso nem estar falando muito, né? Não é interessante, porque a gente sabe que, assim, a nossa intenção era que, se ele não atingisse a nota mínima, ele voltaria para o conteúdo daquela aula, estudaria novamente o conteúdo daquela aula, para se submeter àquela avaliação de novo. Mas, de fato, o que acontece muitas vezes é o quê? É aquela história da loteria, né? De tentar ver o que acertou. Tanto é que quando a gente vai ver o relatório de execução de algumas provas, o aluno tira, a tentativa, por exemplo, 40, na segunda ele começa a tirar 30, na terceira tirou 20. Por quê? Porque ele, de fato, ele não sabe nem o que ele acertou. O chute, a coisa está sendo tão de chute mesmo, que ele termina nas outras tentativas errando até as questões que ele havia acertado anteriormente, entendeu? Então, em termos de qualidade, isso não é muito interessante, não. Mayara tem razão aqui no que ela tá digitando aqui, por isso que a gente não está podendo. Entendeu? Mas vamos levar isso, vamos pensar, já que ela deu esse prazo da minha ausência, vamos pensar direitinho se poderia ser isso ou algo, tá entendendo? Que pudesse a gente fazer uma coisa dessa pra gente apresentar pra ela. Aí se ela disser que dá certo, tudo bem, se não, mas pelo menos a gente apresentou. Eu acho que levantaria, assim, a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa terminalidade, né? Eu acho que sim. Olha, como uma final de escola. Essa outra chance. Lembra a prova final? Que a gente fazia várias recuperações e tinha a prova final? Pronto, essa é a prova final. Se você passar, você tá ok. Eu acho que levantaria muito. Quem não puder, assim, como são vários, e são várias competências também, né? Porque nem todos são incluídos. A gente dá uma abordagem, faz por competência, né? Mas eu acho que seria relevante fazer uma final, né? Vamos dizer assim, a última chance, a prova final de vocês. Beleza. Para estar na plataforma. Acho que seria interessante. A gente vai amadurecendo, né? Pois é, gente, só. Alguém quer. Peraí, aí tem, Carlos botou aqui, e outros que moram em outras cidades. Aí é aquela coisa, Carlos, se passar pelo crivo da gerência, vamos dizer que fosse essa a nossa proposta. Aí Camila botou a parte presencial, exatamente, como Mayara botou aqui, outros fariam no Google Forms, né? Aí a gente vai ver se não seria uma redundância, porque de qualquer forma ele tem essa prova já dentro do LMS. É uma coisa que a gente precisa de fato amadurecer, se realmente a gente pensar que resgatar 2021 seria dessa forma, né? Ou então a gente poderia ser dessa forma. Uma aba prova final no próprio LMS. A Emiliana agora deu a dica, porque não é redundância, Emiliana. A gente faz uma prova dessas 10 questões, né, para essas pessoas, né, ou dessas questões, e abre como se fosse um curso, uma prova final mesmo, a última chance mesmo. Poderia fazer mesmo dentro do próprio LMS, num curso, abrir um curso por fora, alguma coisa assim por fora. Pois é, a gente vai pensando direitinho o que é que a gente pode fazer. Oi? Peraí. Ah, sim, entendi. Verdade. Verdade. Bom, pessoal, é o seguinte, para
de hoje era isso, né? Até porque Carlos também tem um aluno agora para ele começar a fazer aquelas entrevistas online. Se alguém tiver alguma coisa para falar agora, estiver lembrando, o canal está aberto. Se caso contrário, né, a gente continua, né, aberto aí para sugestões. Eu vou, né, amanhã porque eu vou passar 3 dias no hospital, depois eu estou em casa. Eu não vou poder me dar o luxo, eu não vou dizer que eu vou trabalhar. Nesse período de 15 dias. Vai ser complicado para ti. Tu vai ter que ficar comendo papinha, essas coisas Papoula. gostosas. E muito além dessa comida gostosa, muito repouso, né, Meliana? Só Repouso. Exatamente. Minha cunhada passou 15 dias certinho, né? Mas tem uns abençoados que é uma perreada demais. Também, Mayra tá dizendo que tu vai voltar magrinho e rico. E rico, a Mega Sena, tu basta pra gente. Isso é Não, eu acho que eu vou ficar rico porque eu vou deixar de comer e fazer feira. Só comidinha pastosa, né? Pois tá bom. A gente vai conversando e alinhando aí, tá bom? Arinaldo, obrigado aí pela presença e sempre que sentir desejo de falar, pode falar, viu? Entendeu? A gente tá num processo de construção aqui, não tem nada definido assim, não. Nada pronto e acabado, né? Nada pronto e acabado, é em construção. Exatamente, viu? Eu é que agradeço, Emiliana, assim, a sua atenção, né? Você está sempre muito receptivo em relação a isso. Agradeço demais e vou precisar, como eu lhe disse lá na reunião, disse no final e repito agora, eu vou precisar muito, né, de vocês aí. Conta aí com a gente. Pode contar com a gente, viu? Pra gente caminhar junto e fazer as coisas acontecerem, né? Como tem que ser. Pois conta com a gente, tá bom? Pessoal, Obrigada. um abraço, viu? Camila, Arinaldo de fora, a gente se vê. Tchau, tchau. Josinho. Tchau, tchau, tchau.